vocês? Tia Andréia está de volta para a 21ª videoaula de ciências. Nós vamos iniciar com a correção na página 355, onde pergunta: você já fez pão? Por que será que a massa precisa descansar? E aqui o Investigando pede para que vocês façam esse pão. Aqueles alunos que fizeram vão conseguir responder, e registrar as suas observações. A primeira, observação. O que aconteceu com a massa após descansar? A massa ela cresceu e ficou fofa. Hipótese. Qual a possível explicação para o que aconteceu? Cada um vai dar a sua resposta, tá? Pode dizer que o fermento solta, libera ou produz gases. Pode dizer que esse fermento é composto de micro-organismos e eles realizam processos que produzem esses gases, tá? Mas é uma resposta pessoal. A página 356 e 357 não iremos fazer. A página 358, no pesquise com o seu grupo como é a participação dos micro-organismos na produção de determinado alimento ou de uma bebida. Nós iremos corrigir na nossa live. E nós vamos iniciar o nosso lançamento. O lançamento vai ser da página 359 até a página 366. Na página 359, nós vamos falar um pouquinho sobre biocombustíveis. Quando ouvimos a palavra combustível, logo pensamos no combustível usado para o carro funcionar, não é? Mas existem muitos combustíveis presentes em outros lugares. Você consegue pensar nesse tipo de combustível e seus usos? A gente pode pensar em quê? Diversos veículos, A gente sabe que utiliza a gasolina, outros utilizam etanol, que é o álcool. A gente também pode citar o carvão, tanto vegetal quanto mineral, o gás de cozinha, a lenha, enfim. A gente pode imaginar bastante coisas em relação ao uso desses combustíveis. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. Combustíveis como a gasolina, o diesel, o GLP, ou gás de cozinha, e o gás natural são feitos a partir do petróleo, que por sua vez é produto de restos de seres vivos que morreram há milhões de anos. Eles são considerados recursos não renováveis, pois demora tanto tempo para ser produzido que nós usaríamos todo o petróleo existente antes que mais pudesse ser gerado. Nós aprendemos sobre isso, Por que o petróleo é considerado um recurso não renovável? Porque ele leva milhões e milhões de anos, Então, um dia isso vai acabar. Então, por isso que, devido à demora, do petróleo, nós informamos que ele é esse tipo de recurso não renovável. Nesse grupo também está o carvão mineral, formado pela degradação de matéria orgânica sob condições específicas de pressão e temperatura por milhões de anos. Esses combustíveis são chamados de combustíveis fósseis, ok? Nós comentamos também a respeito do carvão numa live nossa, que esse aqui é o carvão mineral, não é o carvão vegetal que utilizamos para o churrasco, não. Aí aqui o Theo pensa, mas espera aí, o álcool não demora milhões de anos para ser produzido e pode ser usado nos carros, não? Ok, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tipo de combustível, tá? Theo está certo. Existem combustíveis que foram criados com a intenção de substituir esses combustíveis fósseis, que demoram muito tempo, cuja quantidade é finita, A gente sabe que esses combustíveis fósseis, petróleo, é finita porque é limitada, acaba. Eles se chamam biocombustíveis e são recursos renováveis, pois são feitos a partir de plantas que acabaram de ser colhidas ou de restos de matéria orgânica. Então vamos marcar isso aí, Eles se chamam biocombustíveis até matéria orgânica, ok?
Página 360. Acredite se quiser. Você sabia que o Brasil é o único país que tem carros que podem funcionar somente com etanol? E você sabia que o motor movido a etanol é uma invenção brasileira? 40 anos do carro a álcool. Vamos ler aqui, ó. Julho de 1979, Belo Horizonte. O estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, estava prestes a ver algo inédito. Não foi nenhuma partida memorável. Ali dezenas de jornalistas viram o primeiro carro movido a álcool no mundo. O álcool, na época, não se usava o termo etanol. Foi a solução brasileira para driblar a crise do comércio no início dos anos 1970. Mas o primeiro carro a álcool do país só viria 4 anos depois, em 1979. Em 1985, mais de 95% dos veículos novos eram movidos com combustível vegetal. Só que a situação se inverteu nos anos seguintes, com a estabilização do preço da gasolina, as dificuldades financeiras das usinas e as quebras de safra da cana, o álcool ficou bem menos atrativo. Ao longo dos anos 90, carros novos a álcool eram raridade. Uma nova reviravolta foi vista no começo dos anos 2000. Na época, se iniciou uma nova corrida para desenvolver motores que pudessem beber álcool e gasolina, os chamados flexes. São motores que você pode colocar tanto etanol quanto a gasolina. Novamente, o álcool ficou pop, com direito a carros de luxo, podendo receber o combustível mais brasileiro que há. Muito legal esse acredite se quiser. E de acordo com isso aqui, a número 1, como o processo de produção de etanol se assemelha ao processo de produção do pão? O que é diferente? O que é semelhante, tá? Ocorre a fermentação por micro-organismo, tanto da produção do etanol quanto daquele pão que nós vimos anteriormente. Só que no pão, o produto desejado da fermentação é o gás carbônico. No etanol, já é o álcool. No pão, o gás carbônico faz a massa crescer e ele fica mais fofinho. E com isso, o álcool é liberado para o ambiente. Já no etanol, o álcool, que é o produto desejado, e o gás carbônico, que é liberado para o ambiente, ok? Página 361. O etanol é principalmente no Brasil mais conhecido dos biocombustíveis. No entanto, existe um outro, como o biodiesel, que é usado para caminhões, tratores, o biojet, que é usado para aviões, biojet combustível, e o biogás. O biogás, ele serve para produção de energia. Enquanto o etanol é usado em motores que queimam gasolina, como carros, o biodiesel é um substituto do diesel em caminhões e tratores. O biojet combustível pode ser utilizado em aviões. O etanol, como vimos, é um produto de fermentação. As plantas usadas para sua produção, cana-de-açúcar, milho, por exemplo, são colhidas e introduzem-se micro-organismos, como os fungos, para fermentá-los. Com os níveis de oxigênio baixo, esses micro-organismos fazem fermentação, liberando o etanol como um dos seus produtos. Já o biodiesel e o biojet combustível não são produzidos pela ação de micro-organismo, mas por meio de uma reação química que ocorre entre o óleo retirado de plantas ou de gordura animal, misturado com o metanol, outro tipo de álcool. O biogás é um produto da decomposição da matéria orgânica por micro-organismo e, assim como os outros combustíveis, pode ser queimado para a produção de energia. Ele foi descoberto por volta de 1600, mas somente a partir do século XIX ele começou a ser usado como combustível. Já ao final desse século, começou a ser coletado em estações de tratamento de esgoto. Com o tempo, o processo de coleta de biogás foi evoluindo e hoje existem usinas que aproveitam o lixo doméstico, o estrume de animais e os resíduos de estações de tratamento de esgoto
para a produção de biogás. Aqui embaixo nós podemos ver uma usina de biogás que converte restos orgânicos em energia. O gás formado na decomposição da matéria orgânica é o que chamamos de biogás. Uma mistura de vários gases, sendo o metano o principal deles. O biogás é inflamável, queima com muita facilidade, ao contrário do gás carbônico liberado na fermentação. Por isso, ele pode ser utilizado na produção de energia. Após alguns dias, a matéria orgânica digerida no biodigestor pode ser utilizada como biofertilizante. A porção líquida pode ser pulverizada no solo ou empregada no tratamento de sementes. A parte sólida pode ser usada diretamente no plantio. Na página 362 tem um super desafio. A resposta para a pergunta de Duda não é tão simples. Para discuti-la, vamos organizar um debate. Pesquise as vantagens e as desvantagens dos biocombustíveis, levando em consideração o meio ambiente, a qualidade do ar, o uso de água e a oferta de comida. Um grupo vai defender o uso de biocombustíveis, enquanto o outro apresentará argumentos contra, tá ok? A gente também vai estar fazendo na live. E ela diz assim, bom saber que existem alternativas para os combustíveis fósseis, porque eles não são renováveis, Mas afinal de contas, qual combustível é melhor? Aí na página 363, vocês vão preencher de acordo com a pesquisa essa tabela com argumentos a favor e contra, e depois nós vamos realizar o debate. Na página 364, micro-organismo na produção de medicamentos. Ei, Luquinha, agora erramos e estragamos tudo. Não podemos ser cientistas mesmo. Duda, você está enganada. Você sabia que muitas descobertas científicas aconteceram por acaso ou por conta de erros? Sério? Sim, um exemplo famoso é a penicilina. Já ouviram falar? Vamos investigar como aconteceu? Claro, e o Luquinha pode ser o próximo grande cientista da história. E vocês já ouviram falar em penicilina? Alguém conhece? É um antibiótico. Então a tia Andréia vai estar passando agora um vídeo, preste muita atenção que vocês vão entender melhor a respeito. Já já eu volto. Quem nunca levou um tombo e ralou o joelho, cortou a mão ou teve uma infecção? Mesmo que passar por essas coisas não seja um grande problema para a maioria das pessoas, nem sempre foi assim. No início do século passado, menos de 100 anos atrás, um simples corte no pé poderia ser motivo de amputação e um ouvido inflamado poderia levar à morte. A história que contaremos hoje começou em agosto de 1928. Um cientista escocês chamado Alexander Fleming trabalhava em seu laboratório dentro de um hospital em Londres. Depois de trabalhar muito durante o semestre, ele finalmente estava prestes a entrar de férias. Antes de sair do seu laboratório naquele dia, Fleming estudava uma cultura de bactérias conhecida como Staphylococcus aureus, que estava em uma placa de vidro. Distraído, Fleming acabou saindo do seu laboratório sem guardar a placa de vidro que observava, deixando-a em cima da sua mesa. Um mês depois, quando Fleming voltou ao seu laboratório, ele notou que esqueceu a placa de vidro em cima da mesa. Foi aí que Fleming, ao pegar novamente a placa de vidro, percebeu que havia algo estranho com ela. Na área em volta do mofo, não havia nenhuma colônia de Staphylococcus. Parecia que esse mofo não deixava as bactérias chegarem perto dele. Ao analisar o mofo, ele descobriu que se tratava do fungo Penicillium notatum. Fleming publicou sua descoberta acidental em 1929 em um periódico importante da época. Mas foi só em 1938, quase 10 anos depois, que essa publicação chegou nas mãos do Dr. Howard Florey, pesquisador e professor de patologia da Universidade de Oxford. Com a ajuda dos bioquímicos Ernst Chain e Norman Hatley, ele isolou a penicilina, o princípio ativo responsável pela ação antibacteriana. A penicilina representou um enorme avanço na medicina, sendo de fundamental importância durante a Segunda Guerra Mundial.
Ao contrário do que se possa imaginar, até então uma das maiores causas de mortes nas guerras eram infecções desenvolvidas a partir dos ferimentos de batalha e as condições sanitárias precárias dos acampamentos e enfermarias. Em 1945, Fleming, Florey e Chen ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por essa grande contribuição que ajudou a construir o que hoje conhecemos como medicina. Você já deve ter ouvido falar de meningite, tuberculose, pneumonia ou faringite. Essas são algumas dentre muitas outras doenças que podem ser causadas por bactérias, e até metade do século passado nós não tínhamos nenhuma ideia de como matar essas bactérias. Esse grupo de cientistas abriu caminho para o uso medicinal da penicilina e assim revolucionou a medicina da sua época, salvando a vida de milhares de pessoas nos anos posteriores. É a partir de exemplos como esses que podemos perceber como que pesquisas guiadas principalmente pela mera curiosidade científica podem nos levar a caminhos nunca antes imaginados. Antes de agradecer a eles por provavelmente terem salvado a sua vida, fiquem à vontade para nos agradecer, curtindo e compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Prestou bastante atenção no vídeo que a tia Andréia passou. Ali vocês puderam assistir, né, melhor a história acidental da penicilina e entender melhor o porquê que a professora falou para Duda, né? Duda, você está enganada. Você sabia que muitas descobertas científicas aconteceram por acaso ou por conta de erros? Foi o caso da penicilina. E antes de começar a ler, né, a página 365, tia Andréia quer perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra, né? Qual o significado da palavra antibiótico? Quem sabe me dizer? Vocês já pesquisaram alguma vez para saber? Então vamos lá. Anti significa contra. Bio significa vida. Mas como assim, tia Andréia? Contra a vida? Sim. O antibiótico são contra a vida de um micro-organismo específico, tá? Aquelas bactérias que nós aprendemos, né, na videoaula passada, exatamente. Cada antibiótico tem uma função de acordo com o micro-organismo, entendeu? Então não é qualquer antibiótico que eu vou tomar que vai, né, terminar com uma bactéria, vai terminar com todas as bactérias. Não, existem antibióticos específicos para determinadas bactérias. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história acidental da penicilina. Como nós podemos ver, né, no vídeo, o que aconteceu? Antigamente, um corte no pé poderia, né, levar à amputação. E uma inflamação no ouvido, as pessoas morriam. Então vamos saber um pouquinho mais. Antigamente era comum que infecções causassem mortes. A prevenção com água e sabão era a única esperança. Até um pequeno corte podia causar uma grande infecção. Nesse tempo, em um certo dia, o cientista Alexander Fleming estava cultivando bactérias quando uma gota de secreção do seu nariz caiu sobre a placa de cultivo. Para sua surpresa, as bactérias atingidas pela gota morreram e ele pensou que talvez nosso corpo produzisse uma substância eficiente contra as bactérias. Foi o seu primeiro contato com a lisozima, substância presente em fluidos corporais e eficaz no combate a determinadas bactérias, ou seja, não são para todas as bactérias, como aqui mesmo no texto está falando, para determinadas. Foi o que a tia Andréia falou, os antibióticos é de acordo com determinadas bactérias. Na página 366, o tempo passou e um dia Fleming saiu de férias, como nós vimos no vídeo, e deixou material de pesquisa, as placas de Petri, com colônias de bactérias sem nenhum cuidado específico. Ao retornar, percebeu que as placas tinham mofado. Outro descuido. Imagina, na hora ele olhar aquilo, ele pensou que fosse um descuido dele. Mas analisando melhor, uma das placas percebeu que ela estava cheia de pequenas colônias, exceto por uma área perto de onde um ponto de mofo crescia. Ele logo pensou que o fungo tinha alguma substância que matava as bactérias. Essa substância era a penicilina, secretada por um tipo específico de fungo, o Penicillium notatum. Passou-se muito tempo,
até a penicilina ser isolada e utilizada comercialmente. Mas esses supostos descuidos foram os primeiros passos para que essa grande descoberta acontecesse. Então, através de um descuido, ele conseguiu encontrar, descobrir a penicilina. E aqui embaixo no perfil tem uma informação sobre Alexander Fleming, que vocês podem estar lendo. A número 1, qual a participação de micro-organismo no antibiótico de penicilina. Eu vou deixar que vocês respondam isso aqui. E na live a gente vai estar conversando, a respeito disso e saber o que vocês responderam, tá? E a gente também pode ver que existem outros medicamentos produzidos a partir de um micro-organismo, Não é só a penicilina, tá ok? Existem bactérias que podem produzir diversas substâncias com propriedades antifúngicas, antivirais e contra a hipertensão. A gente pode observar nos dias de hoje, a respeito dessa luta contra o coronavírus, Os cientistas estão testando vários tipos de vacina, estão correndo atrás para encontrarem a cura contra o coronavírus. E no caso aqui da penicilina, foi o quê? Através de um descuido que eles conseguiram, tá bom? A tia André, então, vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, anotem tudo aquilo que vocês precisam, saber, e até a próxima. Fiquem com Deus, tchau!